A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para a parte 4 do tema Um Povo que Será Arrebatado. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Judas. Vamos ver ali um capítulo único, né? Estou lendo do versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, Judas ia escrever apenas sobre a fé, mas ele sentiu a urgência de falar sobre a atitude correta para com a fé e a eternidade, de maneira que não apenas edificação, mas também exortação e consolação. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, se introduziram no meio do povo de Deus pessoas dissimuladas e falsas que transformam a graça de Deus em libertinagem, dizendo que já que Deus nos ama, então vamos aproveitar para pecar desenfreadamente, e também negando o Senhor que os resgatou, negando este resgate, essa salvação, negando que em Cristo há não apenas o perdão dos pecados, mas a sua redenção nos faz dominar o pecado. Mas quero lembrar-vos que, como a quem já uma vez soube disto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você está vendo? Então Deus ele é misericordioso. Se você continua no temor, mas se você brincar, né, lá em 1 Coríntios 10:10, que Deus destruiu aqueles que murmuraram. Então isso é muito sério, pessoal. Não é porque ele tirou o povo do Egito que esse povo podia brincar e zombar de Deus. A coisa é muito séria. E é os anjos que não guardaram o seu principado, né, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então esses anjos que foram rebeldes estão presos em cadeias até o dia do juízo final. Então você veja que Deus não poupou os anjos, não poupou aquele povo no deserto que murmurou. Não é porque estamos no tempo da graça que nós vamos agora brincar com Deus. Jamais, de Deus não se zomba. A graça não é desculpa para o pecado, mas ela é a solução para o pecado na vida daquele que teme o Senhor, né? Então não vamos ficar dando desculpas, mas vamos tomar a graça para obedecer. Amém, pessoal? Se a lei estava enferma pela carne, agora temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Claro que se você involuntariamente, por fraqueza ou ignorância, pecar, não é o fim. Confesse com a intenção de abandonar, é um processo. O pecado involuntário não será computado se você está realmente em guerra contra o pecado. No entanto, não faça provisão para o pecado, Romanos 13:14, nem peque voluntariamente, como diz Hebreus 6. Jamais, meus irmãos, brinque com o pecado. O pecado mata, né? Quem iria brincar com veneno, não é verdade, irmãos? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido com aqueles e ido após outra carne. Tá vendo? Macho e fêmea fez o Senhor. Então, quando nós vemos aqui na palavra de Deus que o Senhor disse: com homem não deitarás, como se fosse mulher, né? Como se fosse significa viver uma ilusão, um engano, certo, pessoal? Foram postos para exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Romanos capítulo 1 diz que é erro, certo, meus irmãos? Então Deus não poupou Sodoma e Gomorra, que não se arrependeram enquanto Noé construía a arca. Também não vai poupar qualquer tipo de desvirtuamento ou qualquer tipo de devassidão da minha parte, da sua parte, se nós não arrependermos e não abandonarmos. Seja na área sexual, seja na área finanças, qualquer tipo de mentira e engano, certo, meus irmãos? E contudo também estes semelhantemente adormecidos, tá vendo? Sono espiritual, contaminam a sua carne. O que eles estão fazendo?
contaminam a sua carne e rejeitam a dominação. Deus é Senhor sobre o nosso corpo. O corpo do solteiro pertence ao Senhor e o casado pertence à sua esposa, certo? Dentro do casamento. E vitupera as autoridades. Então Deus castigará especialmente os que andam em imunda concupiscência. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Certo que Miguel, ele era submisso por um tempo, luzeiro, que se chama Lúcifer. Ele era o querubim. Então Miguel estava abaixo dele. Então, como um arcanjo, Miguel durante muito tempo esteve debaixo da autoridade de Satanás, quando ele era ainda um querubim. Portanto, Deus deu autoridade aos homens para expulsar demônios. Quanto ao anjo Miguel, ele respeitou a hierarquia, mesmo que o inimigo saia da posição, virou inimigo agora. Mas veja que Miguel não foi atrevido. Ele sabia que o inimigo tinha caído, mas que tinha uma patente alta. Então, ele falou: o Senhor te repreenda. Hoje nós podemos dizer em nome de Jesus, né, e repreender os demônios. No entanto, vemos que pessoas são atrevidas, não respeitam as autoridades. E às vezes também fala de forma atrevida contra o inimigo, tendo brecha. Os filhos de Seva disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, sai, diabo. Como é que você vai ter autoridade se você estiver vivendo uma vida dessa suja, com pecados escondidos, vivendo uma vida dupla de fingimento, sem arrependimento? O que esconde seu pecado jamais prosperará. Portanto, se nós queremos realmente ter autoridade sobre as obras do diabo, não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos ter realmente brechas abertas sem confissão e arrependimento. Amém, pessoal? Isso é muito sério. Há muitas pessoas que estão apanhando o diabo e não sabem. Trabalham com o Ministério de Libertação, com a vida destruída. Por quê? Porque o inimigo, ele procura legalidade. Nós precisamos aprender o que é pecado, o que é arrependimento sincero para abandonar o pecado, o que é graça, que é poder sobre o pecado, o que é temor do Senhor para discernir e estudar, né, o Evangelho genuíno. Bem-aventurado você que está numa igreja que prega o Evangelho genuíno e que expõe o pecado para que você saiba o que é o pecado para confessar-lhe e abandonar. Senão você vai achar, muitos pastores, né, nem pregam contra o pecado. O povo acha que está tudo bem. Naquele dia vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos. Então esses pastores, né, cegos guiando cegos, não se portam com a alma, só vendem a palavra de Deus, é o comércio da fé, não pregam contra o pecado para não perderem dizimista. E aí o povo está ali dentro e nem sabe que mundanismo é pecado, carnalidade, né? Idolatria. Eles não sabem realmente como se limpar, não respeitam a santidade de Deus. Só estão ali para trabalhar para Deus, para uma atividade no templo, um clube social, ou para buscar bênçãos, né, resultados, mas não estão ali realmente se arrependendo e se convertendo. Porque se a trombeta não der um sonido certo, como o soldado se preparará para a batalha? Quando você está no exército, há vários tipos de corneta, e ela tem que ser muito clara. Se ela toca de um jeito, é para entrar e dormir, outro jeito para aparecer no pátio, outro jeito é para se preparar para a batalha. Então existem vários tipos de cornetas sonoras. Agora, se a trombeta ela der um sonido incerto, o soldado não sabe. O que isso significa? É para mim fazer o quê? Então as pessoas estão na igreja, elas não sabem o que elas têm que fazer. Santificar a sua vida, fomos salvos para a santificação. Elas não sabem que devem buscar o reino de Deus, a justiça. Como disse aquele etíope para Felipe em Atos 8, como que eu vou saber se ninguém me ensinar a Bíblia? Então, o ensino, o leite racional não falsificado, produzirá pessoas que realmente vão não apenas ser abençoados, mas vão escapar do fogo do inferno, porque compreenderão o que é a santificação pela graça. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais que se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, né? Caim teve inveja do seu irmão, por isso o matou. Foram levados pelo engano e prêmio de Balaão, que vende a palavra de Deus, que é a cobiça. Então aí tem a inveja, a cobiça e o prêmio de Balaão, né? E pereceram na contradição de Corá, que é a soberba e a falta de reverência, a rebeldia, a insubmissão às autoridades, né? O desrespeito às autoridades constituídas por Deus. São atrevidos, né? Eu vou continuar essa mensagem depois, a parte 5, final,
dessa semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.